Olá, meus irmãos, graça e paz, uma excelente noite na presença do Senhor. Que Deus esteja aí te abençoando ricamente, poderosamente, cheio da graça e da unção. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui para juntos compartilharmos um pouco da palavra, compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Os dias vão se passando, né? Depois de amanhã é 30. Sexta-feira é dia 1º de julho, podemos dizer que já cumprimos a metade do ano, não é verdade? Os primeiros 6 meses já se passaram e muitos de nós pensam e falam, poxa, passou rápido. E para você, passou rápido? Como que está sendo essa jornada aí desse 2022? Um ano onde nós estamos aí saindo de uma pandemia, saindo de algumas questões, esperando que os horizontes possam se abrir, esperamos novas oportunidades, um novo tempo, e com certeza Deus vai nos dar um novo tempo, Deus irá te dar um novo tempo, com certeza nesse tempo. É isso que nós temos orado, buscado e desejado realmente, para que o Senhor venha poder escrever uma nova história, não esquecendo o que passou. Às vezes a gente fala de escrever uma nova história, parece que a gente quer apagar tudo o que aconteceu até hoje. Não, na realidade continuar na mesma intensidade a qual Deus tem, e eu tenho certeza que Deus tem isso para Ebenezer, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar, a gente estava vindo de uma jornada aí de alguns dias, compartilhando 1 Tessalonicenses, fizemos todo. Você buscar no nosso canal aí da nossa igreja, você vai ver que tem todos os 5 capítulos que nós compartilhamos sobre 1 Tessalonicenses. Não foram 5 sermões, foi mais, mas tem os 5 capítulos aí que dá para você ter uma jornada gostosa, com certeza foi muito legal. Hoje eu quero compartilhar algo, não vai ser algo pegado de um texto e vamos continuar seguindo, mas nesses próximos dias eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de propósito, a respeito de visão, a respeito de chamado, a respeito de alinhar a visão. Nós temos feito isso nas quartas-feiras na igreja presencial, enquanto você assiste o vídeo, a gente está aqui também na igreja, fazendo presencial esse tempo, que nós temos colocado como um alinhamento da visão, entendendo o que Deus quer, entendendo o que Deus tem. Então, nas próximas 2 quartas-feiras, quero fazer um paralelo aí, usando alguns vídeos da Igreja Central de Belo Horizonte, onde nós temos aí trabalhado junto, tenho sido passado com a mentoria com eles, a respeito de visões, de visão, não visões, de visão para a igreja, visão para as nossas vidas. Gosto muito dos cursos do Haggai, que ele vai dizer isso, né? Transformando os nossos sonhos em propósitos de Deus, ou transformando os nossos propósitos em sonhos de Deus. Então a gente realmente buscar viver para o Senhor, viver para Ele. E hoje eu quero compartilhar nesse tempo com os irmãos um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Eu quero compartilhar esse texto com os irmãos. Depois os irmãos podem ler todo esse texto, todo o capítulo, e vai entender melhor o que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas eu vou somente mencionar alguns textos, algumas partes desse texto. Mas antes de mencionar, eu queria pensar algo com os irmãos. Quais foram as metas que você colocou? Quais foram as metas que nós colocamos em dezembro do ano passado? Quais foram os nossos objetivos que nós colocamos? Sempre final de ano, início de ano, nós colocamos isso, colocamos metas, colocamos num papelzinho, num cartãozinho, algum aplicativo, o que eu quero para o ano de 2022. Não sei se você fez isso de repente em dezembro, ou se você fez isso em janeiro já de 2022, não sei como funcionou. Mas o que você colocou, você lembra? Você lembra o que você colocou como meta, como propósito, como visão para esse ano de 2022? Se fosse para dar uma nota aí, como tá? Como tá essa sequência? Como que tá esse processo? Tem atingido? Pode, como diz um pessoal, pode dar um like, falar, poxa, tô atingindo, ou um dislike, né? Como eles dizem aí. Como que tá? Dá um joinha, dá um parabéns, ou dá um ponto de interrogação, não tá tão bem. Será que nós temos atingido o propósito que nós colocamos? Será que nós temos cumprido a meta? Se continuarmos da forma que estamos até o final do ano, como vai ser?
Será que de repente chegaremos a esse final desse 2022 decepcionados, chateados, mais uma vez reclamando que não temos propósito, não temos, falando isso da vida pessoal. Mas se pararmos e pensarmos na nossa vida como igreja, de repente você que participa, que é da IEB, você que participa da Ebenezer, de repente você que participa de uma outra igreja, qual foram os propósitos que você colocou entre você e Deus para a sua igreja? Quando eu digo sua igreja, estou dizendo a igreja que você frequenta, porque a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Como que tem sido isso? Como que tem sido esse processo? Temos também colocado propósitos e objetivos para a igreja de Cristo, a qual Ele nos chamou a frequentar? E falando de chamado, eu quero compartilhar um pouco então nesse texto de 1 Coríntios capítulo 1, sobre isso, sobre o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Será que se de repente, lá em dezembro ou em janeiro, nós tivéssemos primeiro analisado qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, e aí dentro desse chamado eu colocaria os meus propósitos, será que não seria de repente mais fácil para cumprir? Será que de repente eu não teria mais foco? Será que eu não teria mais condições para onde eu estou indo? Porque, como eu disse, eu quero ler alguns versículos, em 3 versículos especiais. Olha o primeiro versículo, qual Paulo diz, olha, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olha agora o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora vamos para o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesses 3 versículos que eu li com os irmãos, os 3 versículos trazem uma mesma palavra. Qual é essa palavra? Chamado. O chamado de Deus. O chamado de Deus para a igreja de Corinto. Mas a pergunta é, será que esse chamado mudou em relação a nós? Será que o que Paulo está colocando para esses irmãos sobre o chamado de Deus sobre a vida deles não é o mesmo para nós? E será que para agora pensar nos próximos 6 meses que vamos começar a viver aí a partir do dia 1º, vamos também aí de repente alinhar todos os nossos propósitos que foram colocados, todos os nossos objetivos que foram colocados no final do ano passado ou no início desse ano? Então, será que não é o tempo de parar e alinhar e fazer um diagnóstico? Será que esses meus objetivos, esses meus propósitos, está de acordo ao chamado que Deus tem para a minha vida? Será que ele casa bem com isso ou será que está muito longe? Porque das duas, uma, ou está junto ali, acoplado para junto batalhar, para junto viver o querer do Senhor, ou estamos vivendo em opostas, direções opostas, propósitos, objetivos diferentes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aí vem a nós. A quem nós queremos agradar? Qual é a visão que nós queremos cumprir? Qual é a visão que nós queremos ter? A visão do Senhor ou a nossa? Qual chamado queremos cumprir? O chamado que eu entendo que é importante, aquilo que vai me realizar, ou o chamado de Deus? Pegando o texto, vamos pegar do capítulo 9 e nós voltamos depois para o capítulo 2, para o versículo 2 e o versículo 1. Mas olha o que diz o versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou, falando de chamado, e nos chamou o quê? A comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Então, Paulo vai dizer que um dos chamados a qual Deus tem para os seus servos, para a sua igreja, é o quê? É viver a comunhão com Ele. É viver uma vida para estar adorando a Ele, para estar servindo a Ele. Um chamado a qual Deus tem para as nossas vidas, para viver o querer e a sua vontade. E como que está esse chamado? Como que está? Será que é um objetivo nosso? Será que lá no início do ano, ou no final do ano passado, será que um dos objetivos foi esse? Ter mais comunhão com Deus? Ter mais comunhão com o seu Filho Jesus Cristo? Ou nós não pensamos nisso? Mas Paulo inicia uma carta a Coríntios dizendo isso. Olha, um dos chamados que nós temos é um chamado para vivermos em comunhão. Comunhão aqui vem da palavra que nós conhecemos muito, koinonia.
né? A ideia de estar juntos, celebrar juntos, caminhar juntos, viver juntos. E isso acontece através da oração, através dos cultos. Quantas vezes negociamos nesses primeiros 6 meses, negociamos estar no culto por N motivos? Cansaço, trabalho, estou chateado, estou amargurado. Não que isso tudo não venha a ser válido, não é essa a questão, mas será que é essa a questão? Será que o nosso chamado está para fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? Nós não podemos perder o foco de que a igreja pertence a Cristo. Ela é dele, é ele que faz, é ele que age, é ele que move, segundo o querer e a vontade dele. Tão somente dele. Será que nós temos buscado isso? Se fosse para avaliarmos hoje, pararmos e pensarmos como que está a nossa comunhão, como está esse desenvolvimento, esse desempenho do nosso chamado a viver a comunhão com Jesus, a ter tudo em comum. Porque comunhão trata disso. Comunhão trata de ter algo comum, tudo comum. E era isso que Atos vai dizer, que aqueles irmãos viviam em comunhão. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Eles viviam essa unidade, eles viviam essa proximidade. E muitos, de repente, uma das coisas que já começam a falhar, de repente, nesse primeiro chamado. Porque pensa, você pode ter até hoje atingido todos os objetivos que você colocou, de repente, em dezembro ou em janeiro desse ano. Dezembro de 2021 e janeiro de 2022. De repente você pode ter aí já atingido, sabe, todos os objetivos para 2022, você conseguiu até junho. Oh, que maravilha! Mas se nós não atingirmos e não crescemos em comunhão com Jesus, sendo igreja, será que não tem alguma coisa errada? Será que não precisamos parar para avaliar? Porque não adianta nós queremos fazer nada para o Senhor, executar nada para Ele, sem em primeiro lugar a nossa comunhão, o chamado que nós temos. Deus nos chamou para isso, é o que Paulo diz, fiel é Deus, o qual os chamou para comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você, meu querido, temos um chamado. E um desses chamados é para viver a comunhão com o Senhor. É para ter comunhão com Jesus. Comunhão através da leitura bíblica, comunhão através da oração, jejum, de devoção, de louvor, de adoração, de culto, de entrega. De entregar, tem um hino no Cantor Cristão, no HCC, não sei se o HCC tem, eu sei que no Cantor Cristão tem, que diz: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. E essa é a comunhão. Essa é a comunhão a qual nós fomos chamados. E esse chamado depende de nós. Esse chamado é tão somente uma atitude nossa, uma decisão nossa de vivermos, de tirar tempo de qualidade com o Senhor, de pegar a nossa agenda e determinar e tirar um tempo de qualidade para o Senhor. Assim como é importante tirar tempo de qualidade para o nosso cônjuge, também para os nossos filhos, netos, aqueles que têm, avós, o que têm, os pais, também precisamos de um tempo de qualidade com o Senhor, porque nós somos chamados para isso. E como igreja, essa é uma das nossas funções, essa é uma da nossa missão, porque para isso fomos chamados. E a pergunta é: temos cumprido o nosso chamado? O que tem? Pense comigo de repente. O que tem atrapalhado, o que tem te impedido de viver esse chamado? O chamado de comunhão com Jesus. O de ter um tempo de qualidade. O quê? O que é? Pense nisso. Com certeza vai fazer diferença. Quando nós voltamos um pouquinho ao versículo 2, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para quê? Para serem santos, juntamente com todos que estão em toda parte, e invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo
estabelece aqui, apresenta um segundo chamado. Não estou colocando em ordem primeiro, segundo ou terceiro, para não dar uma conotação do que é mais importante ou menos importante. Não, é algo que dá para fazer junto. Podemos dizer aqui um chamado trino, um chamado triplo, melhor, né? Um chamado triplo. E não tem uma ideia, para mim, deles a ideia de um tripé. Se um falta, vai ter problema. Então, um dos pés desse tripé aí é a comunhão. O outro é a santificação. Santificação não está dizendo simplesmente de perfeição, mas santificação está dizendo de separação, de sermos separados para o Senhor, de vivermos para o Senhor. Temos vivido para o Senhor, temos lutado. Paulo vai dizer que esmurrava o seu corpo, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal estava à porta, e ele então fala que esmurrava o corpo dele, para poder apresentar o corpo dele perfeito diante do Senhor, a sua vida perfeita diante do Senhor. Então Paulo está querendo dizer isso, da ideia da santificação, tanto que Paulo vai dizer, né, que para que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo. E quando eu penso em viver em santificação, quando eu penso em viver no fato de sermos separados para o Senhor, é aquilo que eu realmente, olha, isso aqui é do Senhor, a minha vida é do Senhor. E quando nós separamos a nossa vida para o Senhor, nós não ficamos pensando em outras coisas. Nós vamos ver que Israel, quando saiu do Egito, ele sai do Egito, mas o Egito não sai deles. Eles continuam tendo saudade do Egito. Eles continuam tendo vontade das coisas do Egito. Por quê? Porque ainda faltava ser separado para o Senhor. E como está a sua vida de santificação? Aqui eu consigo ver que, quando nós falamos da comunhão, eu acho que sim, é uma atitude deliberadamente nossa, é uma decisão nossa, é aquilo que eu quero, eu vou amanhã tirar 15 minutos para ler minha Bíblia, 15 minutos para orar, depois vou tirar 15 minutos para realmente meditar, 45 minutos, não sei, 15, 5, 5, 5, não sei, uma leitura, uma meditação e uma oração com aplicação. É uma decisão nossa vivermos essa comunhão. Agora, quando falamos de santificação, eu creio que não é algo que vem só nosso. Não é algo que eu consigo, a partir de hoje eu vou ser santo, a partir de hoje eu não peco mais. Eu não acredito que nós consigamos fazer isso. Mas eu acredito que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que habita em nós. Como temos aí, junto com Viver e Reviver, compartilhado um pouco de Atos, e ali nós vamos ver a ação, porque diz Atos dos Apóstolos, mas ali são os atos do Espírito Santo, ele agindo nos apóstolos e através dos apóstolos, levando o Evangelho realmente até os confins da terra. Então nós vamos ver, é o Espírito Santo que vai interceder, é Ele que vai nos cobrar, é Ele que vai realmente nos mostrar, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai dar o puxão de orelha quando precisar. Mas para isso eu tenho que estar com o meu coração sensível à ação do Espírito Santo. E como eu fico com o meu coração sensível? Ao ponto de quando eu vivo a comunhão com o Senhor. Percebe que quando você conhece alguém, você fica meio que assim, mas depois que você vai vivendo um tempo, tendo comunhão, você vai vendo que os relacionamentos vão se estreitando e você vai ficando mais fácil, e aquilo até então aquela pessoa te exortava no começo, você reagia de uma forma, mas depois de um certo tempo você tem razão. Por quê? Porque está caminhando junto. Por isso que eu digo que é um tripé, eu acho que não é qual dos chamados são mais importantes, mas eu preciso entender que eu tenho um chamado para a comunhão, um chamado para viver a comunhão com Cristo, e tenho um chamado para viver a santificação, porque vai dizer, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e chamados. Não fomos somente santificados, mas fomos chamados para sermos santos, para serem santos. E como que está esse processo? Porque também não é uma varinha mágica, não é um estalar de dedos, é um processo. A santificação é um processo. A cada dia o Senhor vai nos mostrando. Ou quando o Senhor nos mostra algum erro, nós desistimos. Está vendo? Eu não sirvo para isso.
vou largar a mão, jogar a toalha. Qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa questão em relação a isso? Sabemos, irmãos, Deus tem chamado para as nossas vidas. E dentro disso, e dentro dos nossos objetivos anuais para 2022, será que é a santificação? Será que lá atrás, lá em dezembro ou em janeiro, não sei quando você parou, você listou, nós listamos pecados que nós gostaríamos de parar de fazer ou que iríamos parar de fazer? Você fala, nossa, mas pecado? Não sei. De repente alguma coisa que não agradava o Senhor. Você sabe, isso aqui não agrada, isso aqui eu preciso tirar. Isso aqui eu preciso parar de pensar negativamente, preciso parar de ficar com a língua nos dentes, né? de criticar, tudo criticar, mas começar a ver mais a mão de Deus, realmente santificar a minha boca, santificar a minha língua, os meus olhos, os meus ouvidos, santificar. Será que dentro dos objetivos que você queria alcançar, será que você pensou naquilo que Deus desejava para você, aquilo que Deus deseja para você, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas? Comunhão e santificação. Comunhão e santificação. Comunhão e santificação. Falamos de dois. Falta um terceiro dentro desse tripé que eu coloquei aqui. E vou colocar como terceiro. Volto novamente a dizer, não estão qual que é o primeiro mais importante. Não, todos fazem um conjunto. Que Paulo diz no versículo 1, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aqui Paulo vai dizer que ele, mas ele não está declarando só ele está declarando que toda a igreja tem um chamado para o ministério. Um chamado, quando diz apóstolos, está dizendo de anunciar o evangelho, pregar o evangelho. E dentro dos nossos objetivos, será que nós colocamos, olha, esse ano eu vou investir na vida de fulano, ciclano e beltrano, e vou orar por ele todos os dias, e vou buscar a Deus, e vou ter relacionamentos intencionais para que eu possa ter uma oportunidade a qual o Espírito Santo vai me dar para anunciar Jesus, para pregar o evangelho a essas pessoas? Tinha esse objetivo? Tinha esse objetivo de anunciar o evangelho? Porque foi isso que Paulo foi os preços que o Paulo pagou, às vezes que ele foi preso, chicoteado, apedrejado, foi por cumprir o seu chamado, por cumprir o seu apostolado, por cumprir a grande comissão. Porque qual foi a ordem que Jesus deixou? Qual foi o único mandamento que Jesus deixou? Não é ir de fazer discípulo? Não é ir de anunciar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Não foi isso que o Senhor nos deixou? E dentro dos nossos objetivos, onde isso ficou? Às vezes parece, a gente conversando, que algumas pessoas esquecem que são igreja, ou de repente nunca passou pela sua cabeça que é igreja. Porque todos os propósitos, todos os objetivos, tudo aquilo que é colocado na sua vida, parece que a igreja de Cristo fica de fora. Parece que o chamado de Deus sobre as nossas vidas não é colocado na mesa para que possamos analisar. Será que esses objetivos que eu estou colocando, será que ele se enquadra dentro do chamado de Deus para a minha vida? Será? Será que ele se enquadra? Porque Paulo está dizendo que eu e você, como igreja de Cristo, nós temos um chamado. Você fala, poxa, pastor, sério. E eu paro para avaliar a minha vida em relação a isso. Os objetivos que nós colocamos. De repente, você para e fala, poxa, meus objetivos para esse ano não tem nada disso. Mas há tempo. Já vivemos 6 meses. E quantas pessoas queridas já se partiram nesses 6 meses? Temos mais 6 meses para frente? Pelo menos assim esperamos. E há um momento, e agora é o momento para alinhar essa visão. Agora é um momento para alinhar esse chamado. Por isso que eu tenho convocado você vir nas quartas-feiras, para que juntos possamos alinhar a visão que Deus tem para as nossas vidas. Nas próximas 2 quartas-feiras, nós não teremos presencial, só virtual. Mas vou tirar aí 2 semaninhas de férias, mas eu vou gravar vídeos e vou deixar online para que nós possamos continuar pensando nisso, pensando na nossa visão, pensando na visão que Deus tem para a minha vida, na visão que Deus tem para a nossa igreja, na visão que Deus tem para Ebenezer. E será que as visões estão, ou está uma puxando para um lado?
Será que de repente não é por isso que muitos estão amargurados, sem sentido, sem objetivos? Então, meu querido, se até hoje isso não foi uma verdade, se até hoje isso não fez parte dos seus objetivos, o chamado para anunciar o Evangelho, só quando nós paramos para pensar no chamado para anunciar o Evangelho, não é só um chamado para ir e pregar o Evangelho, mas também para servir a igreja de Cristo, também para servir. A pessoa fala, não precisa de igreja não, eu estou anunciando o Evangelho. Não, mas o apóstolo também vai dizer de servir, de estar junto. Ele vai dizer isso a Timóteo, vai dizer aqui na carta de Coríntios, vai dizer em Efésios, todas as suas cartas ele fala sobre a questão de servir, que o ministério ele é anunciar o Evangelho e servir ao Senhor, e servir aos irmãos, e servir à igreja de Cristo. Então, se de repente hoje podemos parar e pensar, eu não tinha pensado nisso, maravilha, tranquilo, fique em paz em relação a isso, mas ainda nós temos a oportunidade de alinhar agora, de parar e pensar agora, como que está, cria um objetivo agora para a sua vida até dia 31 de dezembro de 2022, de melhorar a sua comunhão com o Senhor, o seu tempo de oração, o seu tempo de meditação. Não vou dizer para você fazer um cronograma aí para ler a Bíblia até o final do ano, não, toda a Bíblia não. Determine aí, leia um capítulo por dia. Leia um capítulo por dia e medite nele. Medite, tire ali, leia o capítulo e tire simplesmente um versículo que te chamou a atenção. Leia todo o capítulo. E ao ler, você vai se identificar com um capítulo, com um versículo. E esse um versículo medita. Não estou falando para você meditar também no capítulo todo, não. Em um versículo. Dentro do capítulo que você leu, você tira um versículo e medita nele. De repente, anota no celular, leva um cartãozinho e põe em algum lugar para você lembrar, fala, lê esse versículo hoje, mexa com isso, precisa ser é a primeira coisa que precisa ser feita, para que o dia todo você possa ter aquele versículo na sua mente, tendo comunhão com o Senhor, e essa comunhão te leva ao segundo chamado, que é viver uma santificação, chamados para sermos santos, chamados para viver para o Senhor, viver uma vida que louve, que agrade Ele através da nossa santificação. E quando nós temos comunhão com Ele, buscamos uma vida santificada, nós vamos cumprir o chamado de anunciar o Evangelho. Porque esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo da igreja. Aí muitas vezes nós podemos perguntar, por que nós não temos cumprido isso? Aqui dizendo para a IEB em si, como foi bom o culto de domingo, batismo, Pablo, Gilson, que maravilha. Por que isso não se repete mais? O que está nos impedindo de fazer isso tornar uma verdade mensalmente, semanalmente? Pensa aí, o próximo batismo, batizar 10, 20, 30. Imagina hoje a quantidade de membros que nós temos. Um dia fazemos um batismo com a quantidade de membros que nós temos. Para Ebenezer ser uma igreja reconhecida pelo seu tamanho? Não. Não é essa a ideia. A ideia é realmente aumentar a população do céu, a população de salvos, a população de homens e mulheres regenerada pelo Espírito Santo. Aumentar a população de homens e mulheres que vivem uma esperança baseada em Cristo. Mas para isso nós precisamos nos mover. O que tem nos impedido? De repente você sabe o que tem impedido. E é por isso que nós temos feito esse alinhamento da visão. Alinhamento da visão. E eu quero já aproveitar aqui e te fazer um convite, né? A partir de julho agora, assim que a gente estiver voltando de férias, venha para cá, venha para a igreja, para que a gente possa alinhar, para que você possa colocar o seu posicionamento, para que você possa tirar as suas dúvidas e para que você possa aprender junto. Porque queremos avançar. Queremos avançar no cumprimento do chamado que Deus tem para as nossas vidas. Queremos cumprir o chamado de viver comunhão com Cristo e com o meu irmão. Comunhão com Cristo e com o próximo. Não foi esses os dois mandamentos? Amar o Senhor de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo? Viver uma vida de santificação. E não existe, eu não consigo entender que nós podemos nos tornar santos ou viver uma vida santificada fora de um discipulado sério, um discipulado realmente bíblico, pautado pela Bíblia. Não algo tirano, não isso, mas algo pautado pela Bíblia.
Isso vai nos ajudar à prestação de contas, a ser cobrado. Isso vai nos ajudar na santificação. E quando tudo isso acontecer, nós iremos cumprir esse chamado de anunciar o Evangelho, de servir ao Senhor com uma alegria tão profunda, que nós vamos pensar assim, como diz um pastor, vamos nos tornar viciados em ganhar almas para Jesus. Não para a igreja, mas para Cristo. Eu gostaria então que nessa quarta-feira, que hoje, de repente você não está assistindo esse vídeo numa quarta-feira, mas que hoje você pudesse pensar nisso. E nas próximas 2 quartas-feiras, eu quero trazer algo um pouco diferente, com as ministrações diferentes, que eu quero colocar uns outros vídeos aqui, já foi autorizado isso, pedi toda a autorização necessária para que seja feito. E gostaria que você assistisse, que você meditasse, e no final sempre eu vou deixar algumas perguntas a partir da quarta-feira, para que você possa meditar e possa compartilhar. Mas eu quero te convocar. Vamos juntos alinhar a nossa visão? Vamos juntos cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas? Vamos lá? Vamos para cima? Vamos avançar em nome do Senhor Jesus? Que Deus possa então assim estar te abençoando poderosamente, um restante de noite muito abençoado. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão, pedindo, Deus querido, da tua graça, da tua glória, do teu poder sobre a vida dele. Ministra, meu Pai, segundo o teu querer. Ministra, meu Deus, segundo a tua vontade, tua graça e tua glória. Para que o teu querer, meu Deus, e a tua vontade esteja agindo e movendo segundo o teu querer e a tua vontade. Nos ajuda, Pai, a cumprir o teu chamado. Nos ajuda, Pai, a realmente entender que as nossas vidas estão pautadas por esses chamados. Para que possamos assim então dedicarmos, ó Pai, ao teu querer, para que assim, ó Pai, possamos também cumprir o chamado da santificação, sermos santos como o Senhor é santo, vivemos para ti, separados para o Senhor, assim como o Senhor separou, ó Pai Jesus, assim como o Senhor separou tantos homens, ó Pai, para chegar até nós e anunciar, queremos também ter a nossa vida separada para o Senhor, e queremos, ó Pai, cumprir o nosso chamado, o chamado de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso desejo, mas sabemos, ó Pai, que nós não iremos atingir esse objetivo sem a tua ajuda. Precisamos do teu auxílio, precisamos da tua graça e precisamos da tua glória sobre as nossas vidas, meu Deus. É que eu quero orar ao Senhor, grato por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe, fique com Deus, um restante de noite na presença do Senhor, em nome de Jesus.